Até onde pode chegar o teu rancor por alguém? Ou até onde pode ir a tua raiva de alguém? Bom, hoje a gente vai conhecer uma história de algumas pessoas que extrapolaram um pouquinho o limite, podemos dizer assim. Nosso tema de hoje é o Sínodo do Cadáver, um dos episódios mais interessantes e até meio estranhos da Igreja Católica e do Papado Medieval. Bom, eu sou Barbosa, estou me graduando em História, seja bem-vindo a Castle Rock, e hoje a gente vai entender um pouquinho mais de como que isso aconteceu. Como que essa história se desenrolou, quem foram os personagens dela e, enfim, como é que tudo aconteceu. Bom, resumo rápido. O Sínodo do Cadáver, ou, se a gente preferir, o Synodus Horrenda, né, em latim, foi o episódio de um julgamento póstumo do Papa Formoso, ou seja, um julgamento de uma pessoa já morta, que deixa a coisa meio mórbida, né? Que aconteceu, ou seja, que se deu ali na Basílica de São João de Latrão, em Roma, em janeiro de 897, ou seja, ainda no período medieval. Bom, o que aconteceu? Para esse julgamento acontecer, conforme algumas fontes que a gente tem relato, algumas fontes indicam, o Papa Formoso, vale ressaltar aqui que já havia falecido 9 meses, cerca de 9 meses antes de tudo se desenrolar, ele foi exumado, vestido ali com suas roupas, com seus trajes papais, com as insígnias e os seus ornamentos, e posto num trono, certo? Para quê? Para que ele pudesse ser julgado, para que ele pudesse ser acusado, para que ele pudesse passar por todo o tribunal, por todo aquele processo. E com isso, né, quem faria este papel de acusador, esse papel de imputador de crimes, seria o seu sucessor, Papa Estevão VI. Aqui eu abro um parêntese para dizer que há uma certa confusão nesse nome dos papas. Por quê? Nós não temos a exata confirmação se seria Estevão VI ou Estevão VII o título do papa. Então, para ao fins desse vídeo, eu vou usar o termo Estevão VII, a nomenclatura de Estevão VII. Porém, eu quero que vocês saibam que em alguns lugares vai aparecer Estevão VI, em outros pode aparecer Estevão VII. Mas, querendo ou não, é o papa do nosso caso. Enfim, vale ressaltar que Formoso foi considerado culpado, ele foi condenado pelo tribunal e todos esses outros procedimentos. E também podemos dizer, melhor colocando, que o Sínodo do Cadáver é lembrado, né, até hoje como um dos episódios mais bizarros, para dizer o mínimo, da história do papado medieval. Mas enfim, agora a gente vai entender um pouco mais a fundo o que aconteceu antes, como que isso se desenrolou e, enfim, o que veio depois. Só que hoje eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Por quê? Vocês me perguntarão. E eu diria o seguinte, essa história vai ter muitos personagens e tem alguns que são mais relevantes, que é bom a gente entender um pouquinho, e tem alguns outros que só fazem ali uma passagem e tudo mais. Só que, para não se perder, para mim não me perder e para vocês não se perderem, eu decidi fazer uma breve listinha de apresentação dos personagens, né, dessas figuras históricas, para a gente conseguir entender um pouquinho melhor. Bom, começando com o Papa Nicolau I. O Papa Nicolau I, ele foi quem ordenou o bispo Formoso, né, aquele que ainda viria a ser Papa, certo? Nós temos Carlos o Calvo, pois é, um bom título, né? Ele foi imperador dos romanos e rei da Itália a partir de 875. Ele vai ser importante mais ou menos ali no meio da briga política para a gente entender um pouquinho do que aconteceu para o Formoso fugir de Roma. Nós temos também o Papa João VIII, que foi um papa que excomungou Formoso, né? Então sim, ele foi papa apesar de ter recebido uma excomunhão da Igreja Católica. E aí nós também vamos chegar nessa parte para entender um pouquinho de como que era essa rixa política, essa rivalidade política entre o João VIII, entre o Formoso e tudo que rolou por ali. Nós temos o próprio Estevão VII, né, que foi quem organizou, quem conduziu, quem julgou o sínodo do cadáver, né, quem imputou ali os crimes, enfim, ele vai ser uma figura extremamente importante ao longo da nossa história. E nós temos também Lamberto de Spoleto. Ele foi um rei que foi coroado pelo Papa Formoso e ele vai ser importante para a gente entender duas visões que a historiografia, podemos dizer, tem sobre essa história, certo? Para entender algumas teses de quem que realmente estava meio por trás desse julgamento do Formoso. Então vamos lá, vamos entender. Meus caros, vamos falar de política, a boa e velha política. Bom, vamos entender o contexto geral do que aconteceu. O contexto geral da obra, ou como diria um antigo professor de história, um prelúdio. Primeira coisa que a gente precisa entender é que o século IX até meados do século X, que é mais ou menos onde se passa o nosso episódio, ele foi marcado por um período de instabilidade política muito grande. Um período ali onde as coisas estavam bem desajustadas, onde podemos até dizer que era um caos político acontecendo, certo? Isso ali nos anos em torno do sínodo, em torno do nosso evento, que é mais ou menos entre 872 até 965. Dentro desse período, só para vocês entenderem, para vocês dimensionarem, houveram 24 papas ao longo desses anos que eu falei. Ou seja, é muita gente, é muita troca de poder, é muita gente ascendendo e caindo, certo? Então, por conta disso, a instabilidade, o caos reinava. Essa que é a verdade, certo?
E claro que essas grandes articulações, esses vários pequenos reinados papais, eles surgem de articulações políticas, de trocas de favores, de promessas, né? Maquinações políticas, certo? E também nós podemos dizer que as facções locais romanas viviam alternando e viviam se ajustando para continuarem no poder. É basicamente isso. Só que uma coisa que também tem que ficar claro é que nós não temos tantas fontes desse período, porque, mais uma vez eu digo, elas não sobreviveram, certo? Então, isso é um apontamento que também deve ser feito. Agora, a gente vai ver um pouquinho mais de como que as coisas se desenrolaram dentro desse cenário de caos, certo? Bom, o Formoso, ele foi bispo do Porto, né? Que era uma das suburbicárias de Roma, ali em meados, mais ou menos em 864, durante o pontificado de Nicolau I, que foi aquele primeiro papa que eu mencionei lá em cima. Bom, aqui nós podemos dizer que ele promoveu algumas missões bem-sucedidas entre os búlgaros, certo? Tanto que ele foi até solicitado a ser o bispo dos novos convertidos búlgaros. Só que aqui nós também podemos pontuar que não houve uma permissão do Nicolau I para que ele fosse ser bispo desses novos convertidos, já que para ser bispo, né, na Bulgária, o Formoso teria que deixar a sua sé que já era no Porto. E o 15º cânon do Segundo Concílio de Nicéia proíbe um bispo de deixar a sua própria sede para administrar uma outra. Então, isso foi um trechinho da caminhada dele enquanto bispo da Sé do Porto, certo? Agora a gente vai avançar um pouco no tempo para 875. Logo após a coroação do Carlos o Calvo, o Formoso ele foge, ele decide fugir de Roma com medo daquele que havia se tornado Papa, o então Papa João VIII, certo? Aqui os personagens reaparecendo. Alguns meses depois, já em 876, no Concílio de Santa Maria Rotunda, o João VIII proferiu uma série de acusações contra o Formoso, certo? Ou seja, aqui a gente já vê como é que a política vai aparecendo, né? E aí, entre as acusações que o João VIII proferiu, nós temos, vamos lá, ter influenciado negativamente os búlgaros a ponto desses já não mais aceitarem o bispo que a Sé de Roma havia enviado. Também que Formoso conspirava para tomar o papado de João VIII. E, por fim, que ele havia abandonado sua sede de Porto e conspirava contra Carlos, ou seja, contra o rei, certo? Bom, Formoso foi, por conta dessas acusações, ele acabou sendo excomungado. E com isso, em outro concílio que teve lugar em Troyes, ou seja, um concílio na França, o João confirmou a excomunhão. Isso foi basicamente o resultado daquelas primeiras acusações. De acordo com o Auxílio de Nápoles, um cronista do século X, Formoso compareceu ao concílio e também pediu perdão, certo? Aos bispos que estavam presentes. E pelo levantamento da pena de excomunhão, ele jurou tornar-se leigo, não mais entrar em Roma ou tentar reassumir, a sua antiga sede do Porto. E aí, por outro lado, há também uma outra versão de que o Formoso não esteve presente no concílio e tal serviu sim para reafirmar a sua excomunhão. Então, fato é que ele teve a sua pena retirada, né, e voltou para sua sede. E aí, como eu falei, após a morte do Papa, após a morte de João VIII, em dezembro de 882, o Formoso ele reassumiu o seu episcopado e a sua sede de Porto, né, onde ele permaneceu até ser eleito Papa em 6 de outubro de 891. No entanto, uma outra coisa que nós podemos dizer é que essas antigas disputas, essas antigas rixas e também essas antigas acusações que foram proferidas por João VIII, né, vão compor futuramente o líbelo acusatório do Sínodo do Cadáver. Agora, já de acordo com Liprando de Cremona, um também cronista do século X, Estevão VII perguntou ao cadáver por que ele desejou se apoderar da sede da igreja em Roma, né, com tanta ambição após a morte de João VIII. Vale lembrar aqui mais uma vez que o João VIII também o tinha acusado ainda em vida, né? Mas dessas acusações foram feitas ainda, vamos lá, a acusação de ter cometido perjúrio e de ter exercido o ofício de bispo quando leigo, o que guarda relação com o referido juízo do Concílio de Troyes. Então, futuramente a gente ainda vai ver exatamente as acusações quando formos entrar propriamente no sínodo, mas isso também é um contexto. Agora vamos para um contexto mais imediato, ou seja, algo mais presente dentro do papado do Formoso. Como que foi esse reinado dele? Bom, vamos de mais política. Ao que tudo indica, o Sínodo do Cadáver, assim como muitas coisas ao longo da vida, foi motivado por razões políticas. Vamos entender. O Formoso coroou Lamberto de Spoleto, corregente do Sacro Império Romano Germânico.
Isso em 892. Só que o pai do Lamberto, o Guido III, de Spoleto também, havia sido coroado por João VIII. Isso é importante. Em 893, um ano depois, o Formoso, preocupado com as possíveis agressões, com as possíveis retaliações vindos de Guido III, convida o carolíngio Arnolfo de Caríntia a invadir a Itália. Basicamente isso, e receber a coroa imperial, certo? A invasão de Arnolfo falha e Guido III morre logo depois. Já em 895, Formoso insta novamente Arnolfo a invadir Roma, pelo que, no ano seguinte, Arnolfo cruza os Alpes e chega a Roma, onde inclusive foi coroado por Formoso como imperador do Sacro Império Romano, certo? Com isso, o exército franco parte e o Arnolfo e o Formoso acabam também falecendo, morrem logo depois, já ali em 896, ou seja, não durou muito. Bom, o Formoso ele foi sucedido não pelo Estevão VII, mas por Bonifácio VI, que, enfim, também morreu algumas semanas depois, não ficou muito tempo na cadeira. O Lamberto e a sua mãe Angeltrudes, a imperatriz Angeltrudes, entram em Roma mais ou menos na mesma época em que o Estevão VI é coroado papa. E aí tem o lugar também o Sínodo do Cadáver. Formoso, ele sempre foi pró-carolíngio, e a coroação de Lamberto, aquela coroação em 892, ao que parece foi contra sua vontade. Então, após a morte de Arnolfo e também o colapso da autoridade carolíngia em Roma, o Lamberto, né, entra em Roma e força Estevão a convocar o concílio, certo? Tanto para reafirmar a sua reivindicação sobre a coroa, como também para promover uma espécie de vingança, enfim, uma espécie de vingança póstuma contra o Formoso. Basicamente isso, certo? Mas agora vem o mais importante. Essa visão, ela já é atualmente considerada obsoleta, certo? É uma visão ultrapassada, principalmente na sequência dos argumentos apresentados por Joseph Durr em 1932. O Durr salientou que o Lamberto, ele estava presente no concílio de Ravenna em 898, que foi convocado ainda sob João IX. Foi nesse processo que os decretos do Sínodo do Cadáver foram revogados, certo? Segundo a ata do concílio, por escrito, Lamberto ativamente aprovou a anulação. E aí que fica essa questão. Se o Lamberto e a Angeltrudes foram os arquitetos, né, foram aqueles que planejaram, né, e que guiaram a degradação do Formoso, não faz sentido eles estarem ali apoiando e aprovando também a anulação do processo. Enfim, né, toda a negativa do processo. Então, fica aí esse pensamento. Essa posição ela chegou a ser aceita e foi aceita principalmente pelo estudioso Girolamo Arnaldi, né, que ele também argumentou que Formoso não exercia uma política exclusivamente pró-carolíngia, né, e que ele também mantinha relações amistosas com o Lamberto tão tarde quanto 895, certo? Suas relações, vamos dizer assim, só azedaram quando o primo do Lamberto, o Guido IV, marchou em Benevento e expulsou os bizantinos de lá. Foi aí que o problema começou. Formoso, em pânico com a agressão, enviou alguns emissários para a Baviera procurando ajudar o Arnolfo, né? O Arnaldi, o estudioso, alega que foi Guido IV que entrou em Roma juntamente com Lamberto e sua mãe Angeltrudes em janeiro de 897, que forneceu o ímpeto para o sínodo acontecer. Bom, enfim, dito isso, agora a gente vai para o sínodo mesmo. Já estamos encerrando, né, o nosso episódio e vamos falar exatamente de como que rolou o sínodo, como que aconteceu tudo isso daí. Começa o julgamento, o sínodo do cadáver. Agora vamos para a parte mais importante, a parte que todo mundo esperou, a história boa. Bom, vamos lá. Provavelmente isso aconteceu em janeiro de 897. O que foi? O Estevão VII ordenou que o cadáver do seu antecessor, o Formoso, fosse exumado e conduzido à corte papal para julgamento, certo? Tudo bem. Formoso ele foi acusado de transmigração em violação do direito canônico, de falso testemunho e de servir como um bispo enquanto leigo. Essas são as acusações, esses são os crimes. O Limprando e outras fontes dizem que o Estevão tinha despojado do cadáver de suas vestes papais, cortou os seus 3 dedos da mão direita, que são usados para bênçãos, e declarou todos os seus atos e ordenações nulas, né? Só que aqui vale lembrar que o próprio Estevão ele foi ordenado bispo pelo Papa Formoso. Enfim, né? Fica aí a controvérsia. O corpo ele foi finalmente sepultado em um cemitério para estrangeiros, apenas para ser desenterrado mais uma vez, ligado a pesos e lançado dentro do rio Tibre. Pois é, pesado, pesado. Bom,
O espetáculo macabro fez a opinião pública em Roma voltar-se contra Estevão, lógico, né? Circularam alguns rumores de que o corpo de Formoso tinha começado a fazer milagres em pessoas depois que estas se lavavam nas águas do rio Tibre. Mas, enfim, isso daí nunca foi, né, comprovado. Com isso tudo, a revolta do público, a revolta do povo, levou o Estevão a ser deposto e preso. Né? E enquanto ele estava na prisão, lá em julho ou em agosto, não dá para ter certeza, de 897 ele foi estrangulado. Pois é, morreu na prisão. Né? Aí, alguns meses mais tarde, já em novembro ainda de 897, o Papa Teodoro II convocou um novo sínodo que anulou o sínodo do cadáver, reabilitou Formoso e ordenou que o seu corpo, que havia sido recuperado do Tibre, né? Impressionante, impressionante. Abre aqui esse parênteses. E ele ordenou que o seu corpo fosse enterrado na Basílica de São Pedro em paramentos pontifícios, né? Conforme a tradição. No ano seguinte, em 898, João IX, né, que reinou de 898 até 900, também anulou o sínodo do cadáver e convocou 2 sínodos, um em Roma e outro em Ravenna, que confirmaram as conclusões do sínodo de Teodoro II e, além disso, ordenou que a ata do sínodo do cadáver fosse destruída e também, além disso, proibiu qualquer julgamento futuro de uma pessoa que já tivesse falecido, né? Proibiu julgar os mortos. No entanto, agora a gente vai falar de um ponto fora da curva, o Papa Sérgio III, que reinou de 904 a 911, um bispo que participou, que tomou parte no sínodo do cadáver, no julgamento, né, como um co-juiz, ele anulou as decisões do Teodoro II e do João IX e reafirmou a condenação do Formoso, certo? Além disso, ele também incluiu um elogioso epitáfio inscrito ao túmulo de Estevão VII. Ou seja, gente, as brigas políticas e tudo mais, as vinganças políticas, ou melhor até dizendo, as rixas políticas, sempre existiram e sempre tiveram presentes, sempre estavam por aí. A gente só, né, não toma conhecimento da parte. Fato é que é uma boa história, né? Apesar de ser muito macabra e ser bem esquisita, é uma história que é lembrada e que fez parte do cotidiano não, né? Mas que fez parte ali da Idade Média, da Era Medieval, e é uma história que fica pra gente hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham saído conhecendo mais. Enfim, né? Eu tô tentando pensar em onde é que dá pra usar pra contar uma história dessa. Mas enfim, dito isso, fiquem bem, deixa um like se você ficou até o final, se inscreva no canal também pra fortalecer a gente, e claro, deixa uma dúvida, um comentário. Fiquem bem e até o próximo episódio.